Olá, muito boa noite. É um prazer imenso ter você comigo aqui no De Bem com a Vida. Você sabe muito bem que o nosso programa faz de tudo para lhe ver sorrir. Sorrir de corpo e sorrir de alma. E hoje nós vamos entender como é possível chegar aos 100 ou mais de bem com a vida. Gostou? Então sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. Hoje a nossa sala de visitas está magistral para este propósito de lhe deixar de bem com a vida. Nós recebemos a neuropsicopedagoga Neuci Teixeira. Ela é especialista em gerontologia. Muito boa noite, Neuci. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Um prazer estar com vocês. O prazer é nosso em receber esse sorriso e tanta sabedoria que vai contribuir para nos deixar com saúde e bem-estar. Conosco também a consteladora familiar Cláudia Fortuna, que tem fortuna no nome. Como vai você, minha amiga? Maravilhosa. Louca para falar do meu assunto. Estou ansiosa. Brincadeira. Então ela já fez um spoiler, ela já apresentou que hoje nós vamos entender qual a bala de prata para baixar a ansiedade. E esta alegria que a Cláudia traz para o programa, nós vamos compartilhar com você que está começando a semana e captando todas as energias que nós estamos emanando. Conosco também o nosso colunista em Sociedade Sem Idadismo, o analista Afonso Escostec. Você boa está noite, de bem com a vida? E sempre de bem com a vida. Isso é uma característica que eu tenho, apesar de a cara muitas vezes não expressar isso, é estar de bem com a vida. Boa noite. Boa noite, Afonso. E do Acre, no posto de onde nós estamos, aqui no sul do Brasil, Fernanda Chaves, a nossa estrategista digital, está nos trazendo dicas do marketing para você bombar no seu negócio, agora que o ano inicia de fato. Neuci, as pessoas estavam perguntando por você. É mesmo? Que bom, eu estava com saudade. Sabe que nós aqui nós não temos um público, né, Cláudia? A Cláudia, que está conosco desde o início, sabe? Nós temos amigos e elas têm essa liberdade. E a Neuci, por onde anda? Neuci, por onde tu andava? Olha, eu andava preparando primeiro a inauguração da nova turma de estimulação cognitiva, Memória Sim. Também sofri um acidente doméstico, caindo no banheiro. Está aqui o meu curativo. Mas a vida que segue, tudo ótimo. Mas viajou também, né? Pegou um solzinho, nadou? Olha, peguei um solzinho nas férias, né? É importante, a vitamina D, né? Muito bom. Então, estamos aqui de volta, que é um prazer, né? Uma satisfação. Muito bem. A Neuci vai nos trazer uma vacina. Estou falando de uma forma figurada, mas como que a gente pode manter o cérebro saudável? Sabe, Neuci, na beira da praia, eu fiquei bastante tempo em Capão, e lá tem uma comunidade de mulheres de bem com a vida. Elas curtem o programa, elas são de bem com a vida. E uma das coisas que elas cuidam muito é a questão da saúde do corpo, e agora estão se ligando na saúde a saúde da mente, a saúde do cérebro. E falando em saúde do cérebro, o cérebro precisa de exercício para se manter bem? Olha, muito boa essa tua pergunta, né? Esse questionamento que as pessoas vêm até nos fazendo no direct do Instagram quando tu colocas, né? Então, assim, a gente cuida muito do corpo, né? A gente se preocupa com o corpo. Já vem há algum tempo a gente cuidando da questão da nutrição e da atividade física, Sim, que a gente sabe que são fatores protetivos para a gente se manter ativos. E a neurociência nos trouxe a questão do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele precisa de estímulos. E esses estímulos, eles não é atividade, não é exercício, não é uma palavra cruzada por fazer aquela palavra cruzada. Nós precisamos de um programa, assim como tem um programa para nutrição,
Tu tem um programa para atividade física, tu também tem um programa para manter o teu cérebro ativo. E a estimulação cognitiva, ela é investir em qualidade de vida, é investir na atividade do teu cérebro, te dando autonomia e funcionalidade, que é o que a gente quer. A gente quer chegar aos 100 anos mais funcional, mais bem. E é comprovado cientificamente, cada vez mais os estudos estão nos mostrando que a estimulação cognitiva, fazer, né, exercícios, diferentes exercícios, não sempre o mesmo. Tu tirar o teu cérebro das zonas de conforto é a melhor maneira de ele estar sempre em conectividade com o todo. Então, assim, a famosa neuroplasticidade. Neuci, a questão da alimentação, da hidratação, do sono, gestão do estresse, tudo isso a gente está começando a entender. Né? Uma coisa é a gente saber que isso é importante, outra coisa é colocar em prática. Mas agora, assim, ó, o que está, a onda que tá chegando é a questão da interatividade com as pessoas, com as amigas, com os amigos. Na tua opinião, isso é importante, essa relação com pessoas afins? Mas com certeza. Né? Até mesmo, né, vocês aqui no programa com o professor Everton trouxeram a questão da socialização, a questão da troca, das pessoas estarem junto, né? Isso é muito importante, além de trazer a felicidade, de trazer o bem-estar, e esse bem-estar faz com que tu cada vez mais tenha esse desejo, né, de aprender, essa troca de informação. Né? Então, assim, ó, a gente sabe, tem uma pesquisa que coloca que 10 minutos tu conversando com uma amiga é um grande fator protetivo, porque naquele momento vocês estão conversando, tu está prestando atenção no que ela está te falando, tu está criando novas memórias, tu está desacomodando o teu cérebro, e isso te ajuda muito, né? E a se manter ativo. Né? No entanto, que nas oficinas de estimulação cognitiva memória, sim, que a semana passada nós inauguramos, né, a nova turma, né, nas terças-feiras. Parabéns, Neuci, que bacana. Sim, por quê? Porque as pesquisas estão trazendo, e as pessoas estão se interessando, e quem faz está vendo. Entendeu? O resultado. O resultado, né? O resultado tanto, né, no retardo do surgimento, né, de demência, se for o caso, e na desaceleração dos casos que já tem. Então, isso é comprovado. Deixa eu só ver se eu entendi. Quer dizer, claro, a gente pode agir de forma preditiva, mas as amigas e os amigos, né, que sentirem que a memória já não está, existe a possibilidade de fazer essa dor e essa limitação recuarem? Justamente, bom que tu colocaste, né, a dor. É uma dor. Qual é a dor das pessoas hoje, né? A dor é, não quero perder minha memória. Qual é a dúvida? Como? Qual é o desejo? Quero permanecer ativo. Então, assim, ó, existe sim um programa de estimulação cognitiva. Quando tu fala em estimulação, tu fala em programa. Não é atividade por atividade. Porque a gente fala assim, ó, a memória. Eu tô com pouca memória. Mas e a atenção? Como é que tá a tua atenção? Se tu não tiver atenção, tu não vai ter memória. Certo? Assim, como é que está a tua linguagem? Como é que está a velocidade do processamento dessas informações que tu recebe no teu dia a dia? Como é que está a tua conversa com o outro? Né? Então, assim, ó, será que tu está compreendendo o que o outro está falando? Será que o outro está se fazendo entender? Tudo isso, ele é trabalhado, ele é estimulado nas nossas oficinas de estimulação cognitiva. Sendo que, Cris, para quem quer conhecer, a gente oferece sempre uma oficina gratuita. Uma degustação, olha, um presente para você. Uma degustação ainda com um cafezinho. Não, mas assim, ó, a gente faz uma degustação, sim. A pessoa passa 1h30 conosco, que essa 1h30 acaba ficando 2, porque sempre tem aquele acolhimento, aquela conversa, a conversa com os colegas que estão ali, né, que são ouvidos, e essa questão do pertencimento, como tu estava falando com as tuas amigas, ela é muito importante. Então ali tu tá socializando e além de tudo fazendo a melhor poupança da tua vida, que é a de neurônios. Porque com eles tu vai em frente com tudo, né? Então fica o nosso convite, porque nós vamos estar nessa oficina, gente, nós vamos viver mais, mas que vivamos melhor. Com certeza. Né? Não adianta ficar vivendo lá dependendo de... Não precisa, né? Não precisa, então trate de se cuidar. E vamos cuidar também dos nossos negócios, agora indo até o Acre,
com a nossa colunista Fernanda Chaves. Viu, Fernanda? Ainda está em tempo de começar a cuidar ainda mais da saúde do cérebro, porque nós vamos viver aos 100, nós vamos chegar aos 100 anos. Está no nosso DNA. Mas, me diz uma coisa, o ano já começou no Acre? Aqui, como não tem aquela parada estratégica de janeiro e fevereiro, porque as pessoas não se deslocam para a praia, então nunca parou aqui. Os negócios seguem firmes. Nós estamos no inverno amazônico, então seria a época mais fria do ano e de muita chuva. Então, as pessoas, inclusive, sempre, desde o início, me passam isso. Fernanda exercita o corpo, vai para a academia, porque nós estamos no inverno, nessa época de chuva. É o que nós mais buscamos aqui, exercitar o corpo, exercitar a mente. Então, e por isso veio o meu desafio de 30 dias de criar um plano de vendas para que vocês alcancem os resultados financeiros, né? Acredito que na semana passada vocês já colocaram ali qual é a meta financeira para os próximos 30 dias. Eu falei de WhatsApp e hoje a outra estratégia é criar um formato de indicação. O sistema de indicação, ele sempre, antes mesmo de Kotler falar sobre marketing, ele já existia, né? É uma das formas que nós mais conhecemos de venda. Um amigo indicou, então vai ali e faz uma compra. Beneficia essa pessoa que está indicando. E também o indicado, para gerar mais recorrência. Esse momento é muito importante. E como que tu vai fazer isso? Primeiro, estruture quais são as vantagens que você pode dar. Pode ser um cupom de desconto? Pode. Pode ser um presente do seu comércio? Também pode. Pode ser uma cartela, exemplo de uma manicure, fez 10 unhas e a 11ª é gratuita? Pode. Você cria opções para valorizar a indicação. Outra forma que eu também aconselho, usando o digital, crie dentro dos destaques do WhatsApp e dentro dos stories do Instagram algum material gráfico que tenha um desconto e peça para a pessoa printar e apresentar no dia que ela for fazer uma compra. Também, se ela visitou o teu comércio, peça para que ela marque o comércio, o seu negócio, ou fez uma compra. Peça que faça uma menção nas redes sociais. Se ela fez essa menção, valorize, dê um desconto, chame para que ela venha fazer uma nova visita. Transforme essas oportunidades em novas oportunidades, gere a recorrência. Mais essa estratégia, que se você colocar em prática, em 30 dias, sim, você vai alcançar a sua meta financeira. Espero que na semana que vem temos mais. Um abraço a todos aí no Rio Grande do Sul. Agora, falando em abraço, nós vamos mandar um abraço muito carinhoso aos nossos apoiadores, o Sindicato dos Nutricionistas no Estado do Rio Grande do Sul. A saúde começa pela boca, então trate de cuidar da sua saúde. Também o movimento Sociedade Sem Idadismo. A nossa sociedade não aguenta mais preconceito. Preconceito é coisa do passado. A arte, agora estreando conosco a arte de fazer delícias, gastronomia de eventos, com a chefe Angelista Costa. Por essa eu assino embaixo. Aliás, é ela que faz os meus eventos. E também, Casa de Escriba. Decidiu que agora você quer ganhar notoriedade, quer escrever, lançar seu livro? Casa de Escriba. Ai, eu gosto tanto desse pessoal que dá uma vontade de abraçar eles pessoalmente. Mas nós vamos abraçar você em seguidinha depois do comercial. Voltamos com De Bem com a Vida e eu quero sortear para você um momento raro de cultura. As 3 primeiras mulheres
desta vez vai ser para as mulheres, que mandaram uma mensagem para nós dizendo por que março é o mês da mulher, vão ganhar um ingresso para o cinema aqui do Shopping Total. E eu te digo que tem uma programação bem bacana, então venha estar conosco, basta escrever uma frase, março, o mês da mulher. Falando em mulher, Afonso, olha, eu tenho um recado para ti. Sempre tem um recado para ti. Sempre tem. Que bom, que bom. É a nossa amiga Vera Zalt. E é do Menino Deus, 66 anos, advogada. Quer saber se você curte o carnaval. Carnaval? Atualmente não. Já fui muito festeiro quando jovem, mas depois eu particularmente, acabei casando, com filhos e trabalho, e a gente perde um pouco a graça, digamos assim, do carnaval. Eu Ela está perguntando. Mas, particularmente, então, hoje eu já não curte mais. Não curto mais esse carnaval. Prefiro mais a paz de um isolamento, de uma leitura, de desenvolver um pouco a questão da minha cognição, não deixar ela se apagar, né? Então, Pode. não é mais a minha praia carnaval. Já foi. Muito. Vera, depois tu responde para mim, porque da tua pergunta fiquei curiosa. Olha só, a questão, o Afonso, ele sempre traz temas que defendem com unhas e dentes a questão de uma sociedade sem dadismo. Afonso, quem ama mata, bate, judia? Olha, sim. Primeiro por uma confusão no conceito. Mas eu queria começar lembrando de um ditado muito, muito antigo, que para mim caracteriza muito a nossa sociedade, né? Como se diz na filosofia, é o ethos da nossa sociedade, é a base ética da nossa formação como sociedade, que diz que manda quem pode, obedece quem tem juízo. E esse problema todo que nós estamos passando agora de feminicídios, de violência, em que as pessoas procuram, inclusive, explicar porque quem ama bate, quem ama pratica violência, ele está na estrutura da nossa sociedade. Por quê? Porque quem é que pode mandar é o homem. Quem é que deve obedecer? A mulher. Nós somos educados dentro desse padrão ético, desde crianças. E nós vemos o resultado disso num grau de, usando a expressão lá da Hannah Arendt, de banalização da violência. Nós já admitimos que a violência está banalizada dentro da nossa sociedade, principalmente a violência de gênero. É comum, já não se questiona mais se a pessoa ama ou não ama, simplesmente é permissivo que os homens sejam violentos. Por quê? Porque desde mais tenra idade nós somos educados dentro desse conceito de autoridade, de hierarquia, onde quem é que tem autoridade, quem é que pode? O homem. E quem é que deve obedecer? E quem não tem autoridade? A mulher. E isso acaba desaguando nesse nível de violência que a gente tem assistido. E o feminicídio, que muito se fala atualmente, que aumentou barbaramente, é uma ponta de um iceberg muito maior, que é a questão da violência, não só de gênero, na violência contra a mulher, mas também a violência contra as pessoas trans, contra a LGBT, a violência generalizada. E aí vem a questão, quando a gente fala, inclusive, no idadismo, que é a formação dos estereótipos, que se formam desde a infância. E nós temos, então, que atacar, e isso a gente não está vendo muito na sociedade, é como nós vamos começar a mudar esse perfil ético-social que está permissivo com relação à violência já desde lá da infância, né, na escola, nas famílias, porque, só para concluir, acontece o seguinte, quem já é hoje adulto, adolescentes, como nós estamos vendo no Rio de Janeiro agora, por exemplo, adolescentes praticando estupros coletivos, essas pessoas elas já estão formadas. Essa pergunta que eu ia dizer, se existe o estereótipo do manda quem pode e obedece quem precisa, mas então os números tenderiam a cair, né? Porque os jovens estão se tornando homens. Quer dizer, já estão se tornando homens mal formados, carregando esse estereótipo. Nós vamos conseguir mudar
essas pessoas que estão formadas, eu uso um outro ditado: pau que nasce torto, morre torto, não tem solução. Quem já tem 18, 20, é adulto e se já não praticou violência, vai acabar praticando porque cresceu desse jeito. A solução é maior rigor na lei, maior rigor na persecução penal, maior rigor no controle. Vocês sabem, por exemplo, que no caso do feminicídio, 20% dos feminicídios acontecem com mulheres que já têm medidas protetivas, ou seja, nós temos uma fiscalização que não está funcionando, né? Essa é a Ou verdade. pelo menos com mais rigor. Então, não há como mudar. A única maneira é controlar, evitar que esse número aumente através de um maior rigor na questão da penalização dos agressores e na proteção das mulheres. Mas nós temos que pensar assim, se eu não começar a tratar as crianças desde agora, nós vamos continuar criando adultos que vão praticar violência. E veja, nós não estamos só falando da violência do feminicídio, ou nós temos violência moral, nós temos violência sexual. O nosso linguajar é violento. Nós usamos palavras ou expressões que a gente não se dá conta que é violento. Vou contar um caso rapidinho que aconteceu comigo sábado agora no evento que nós fizemos. Conversando com duas amigas que se conheciam relativamente há pouco tempo, mas eu conhecia as duas há mais tempo, brincando assim, uma se lá, aí eu olhei para vocês, não leva a sério que aquilo ali é louca de atar. Essa aqui virou para mim e disse assim: jamais use a expressão louca para uma mulher. Uma expressão comum de brincadeira. Sim. Brincadeira, como quem diz assim, é bem espivitada. E ela disse assim, essas são expressões que a gente não se dá conta no cotidiano, mas que são expressões que são de violência. Mesmo que brincando, chamaram a dizer que uma pessoa é louca de atar, uma mulher é louca de atar, é uma expressão de violência. E a gente não se dá conta disso. Como eu não me dei conta, na hora é um hábito. Então a gente tem que mudar isso desde criança. Eu acho que tem que mudar lá no início da corda. Depois, medida isso, medida aquilo. Tem que fazer por protocolo, mas é lá no início que a gente tem que ensinar os nossos filhos e os nossos netos a serem cidadãos de primeiro mundo. Mas cidadão de primeiro mundo, Afonso, a gente também é quando a gente sabe trabalhar a questão da ansiedade e só aumenta o número de pessoas ansiosas. Tá, Cláudia, aí aumenta. Bom, a ansiedade. Vou fazer uma pergunta para todo mundo aí que está assistindo e para vocês aqui também, tá? Ela olhou para quem que faz lista quando acorda e diz, às vezes não formaliza, mas faz uma lista nem que seja mental do que tem para fazer no dia. Alguém aqui faz? Eu faço agenda do dia seguinte. Eu faço. Eu faço no dia. Eu costumo me perder no dia. Não fazer lista. Já tenho agenda da semana. Não, essa aqui é ultra organizado, já programa o ano. Bom, olha só. Então agora eu vou falar da ansiedade. Ansiedade é a antecipação do futuro. O futuro é algo que ainda não existe. Ele é plantado momento a momento. Eu só tenho uma boa colheita se eu tiver boas sementes. Tá, Cláudia, ok, todo esse papinho aí vai aonde isso? Então, olha só, que coisa bem interessante da gente pensar. Se eu estou imaginando um futuro, e nada tem mais fermento do que a dona imaginação, é ou não é, Neuci? É verdade. A imaginação é poderosa. E ela com um fermentinho, então, ela não tem pão que fique mais lindo do que usando uma imaginação. Se eu estou fermentando ideias e estou me imaginando coisas que podem ou não acontecer, eu não estou aplicando esse meu tempo aqui agora. Eu estou vivendo algo que ainda não veio. E na minha imaginação, o cérebro não diferencia o que é realidade do que é pensamento. Para ele, tudo é sério. O cérebro, a gente não brinca com o cérebro. Né? A gente tem que tratar o cérebro com o rigor que ele merece. É uma máquina poderosíssima, mas exige dedicação. Quando eu imagino as coisas, eu antecipo esse futuro. E eu desloco no tempo e espaço coisas que ainda não aconteceram. Ou eu vou cocriar, porque nós somos imensamente poderosos, e às vezes eu estou cocriando o quê? Coisas boas ou ruins? Ruins, em geral. Geralmente, a nossa imaginação podia ir para bailes, cruzeiros, festas, dinheiro, fazer caridade, deixar as pessoas mais felizes,
Quanta coisa boa nós podemos imaginar. E as pessoas não se dedicam desse jeito. Muito bem. Então, nós, quando imaginamos, estamos antecipando o futuro. Isso gera o quê? Ansiedade. E a ansiedade, como é que ela pode ser combatida? Eu preciso diminuir meu nível de estresse. Quem quer viver 100 anos não pode ter estresse. Então não faço mais nada, então não converso mais com as pessoas. Não, o estresse, uma parte gigantesca dele é nosso, autopunitivo. Autopunitivo. Então, eu tenho que encerrar todo dia a minha lista. Comecei o dia com a minha lista? Muito bem. Quando eu vou dormir, eu tenho que pensar antes de dormir. Quais são 3 coisas ao menos, porque não é possível que alguém ao longo do dia não faça 3 coisas, não digo da lista, mas 3 coisas. Aí lavei a louça, tá bom. Tomei banho, ok. Pendurei a roupa. Encerra essas tarefas. Porque isso diminui o nível do cortisol. Nós precisamos colocar a ansiedade no lugar dela. E aí, em vez de eu criar ansiedade, eu crio bons pensamentos e crio, olha que palavra linda, gente, essa palavra é maravilhosa, expectativa. Eu espero boas coisas. Eu espero algo de bom. Muito bem. Onde entra a constelação? Quando eu não consigo fazer isso, às vezes eu preciso constelar para colocar isso no ajuste tempo e espaço correto, que é o aqui e agora, para eu não ficar nessa eterna fermentação de coisas ruins. Essa expectativa alcançada do de bem com a vida. Tenha uma semana de excelência e baile na sua existência, porque viver bem é o que vale a pena. Nos encontramos no próximo De Bem com a Vida.